Eu convido a vocês a abrirem comigo em Atos dos Apóstolos, e o capítulo é o 17. E antes de nós irmos para lá, obrigado pela recepção tanto graciosa e merecida. É um privilégio estar aqui de novo e estar na companhia de todos os que já pregaram e os que ainda vão pregar. E ter o privilégio de caminhar entre esta vasta multidão e conhecer pessoas que eu ainda não conhecia e descobrir que nós temos laços uns com os outros mais profundos do que jamais poderíamos ter. E só é possível, isso só é possível pela graça e a bondade de Deus para conosco. Eu acabei de dizer para o Sinclair, agora depois de cantar aqueles 2 hinos de abertura, eu tive uma noite maravilhosa e para mim aqui já estaria muito feliz em ir para casa agora. E ele disse, não garoto, não tão rápido assim. Então, vamos ler palavras familiares em Atos capítulo 17 e começando no versículo 16. Agora, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. Amém. Bem, uma breve oração e eu quero usar uma oração de Agostinho. E nós então voltamos para as Escrituras juntos. Meu microfone está aqui. Talvez seja por isso que o som não está legal. Ok? Vocês ouviram algo do que eu acabei de ler na Bíblia? É realmente um tanto embaraçoso. Esse sou eu. Então vamos lá, Agostinho nos conduz. Ó tu, que és a luz das mentes que te conhecem, a vida das almas que te amam e a força das vontades que te servem. Nos ajude a te conhecer para que possamos verdadeiramente te amar, para então te amar e para que assim possamos te servir, que servir seja a liberdade perfeita.
pois oramos em nome de Cristo. Amém. Bem, as instruções que me foram fornecidas são diretas. Vocês leram no livro. É um pouco assustador. Devo dar uma palestra que deve durar cerca de 50 minutos. Não tenho certeza se já dei uma palestra, mas esta noite ela é tão boa quanto qualquer uma para tentar, eu suponho. A maneira como vamos lidar com isso é abordando a questão simplesmente: qual é este contexto cultural em que nos encontramos vivendo agora? E, em segundo lugar, como nós vamos responder a isso? No prefácio de um livro intitulado Luz da Palavra, escrito por Joseph Ratzinger, o ex-papa Bento XVI, George Weigel sugere que nós vivemos em um mundo que perdeu a sua história. Um mundo em que o progresso prometido pelas humanidades nos últimos 3 séculos está agora gravemente ameaçado pelas compreensões da pessoa humana, que reduzem a nossa humanidade a um congestionamento de acidentes químicos cósmicos. Uma humanidade sem origem intencional, sem destino nobre e, portanto, sem caminho a ser percorrido ao longo da história. De forma semelhante, mas em uma veia mais leve, Henry Allen, que é jornalista, colunista, crítico, escrevendo no Wall Street Journal, exclama: pela primeira vez em meus 72 anos, eu não tenho ideia do que está acontecendo. A coisa mais importante na nossa cultura não é a mudança, mas o fato de que a própria realidade está diminuindo. Está desaparecendo como papel de parede insolado pelo sol. O Facebook consagra a banalidade. Nós temos individualismos, mas sem privacidade. Somos todos estranhos, sem nenhum lado de dentro para fora. Não há arco, não há linha, sem destino. Como o britânico Tom cantou nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial ao som de Auld Lang Syne: estamos aqui porque estamos aqui, porque estamos aqui, porque estamos aqui. Será que a religião organizada morre? Eu tenho conversado com uma garota de um grupo episcopal de jovens no Missouri. Ela escreve: o episcopalianismo é ótimo. Ela disse: você não precisa acreditar em nada. Como a maioria das pessoas, eu costumava pensar que o mundo continuava do jeito que estava indo, com remédios melhores e tal, e a chegada de um iPad ocasional ou um terremoto, e que foi quando eu soube o que estava acontecendo. Eu me preocupo que a própria realidade esteja desaparecendo como o gato risonho, deixando para trás apenas um sorriso cada vez mais alarmante. Bem, eu não procurei por essas coisas, esses são apenas materiais que eu escolhi através da minha leitura e eu tenho elas em meus arquivos e fiquei intrigado ao pensar a respeito disso agora, e muitos de vocês terão visto que uma das pinturas de Gauguin, o pós-impressionista pintor, foi vendido por cerca de 300 milhões de dólares, acho que foi no dia 9 deste mês, e Gauguin foi celebrado por todos os tipos de razões, mas ele próprio foi um desastre. Em sua pintura mais famosa, ele escreveu 3 perguntas no canto esquerdo: D'où venons-nous? Que somos nus? Ou allons nous? De onde eu vim? Onde eu estou? Para onde eu vou? E em um nível muito básico de nossa sociedade ocidental, essas questões tocam nas letras de canções contemporâneas, na literatura dos nossos dias e certamente nos filmes que serão apresentados no Oscar na noite de domingo. Bem, nós podemos dizer que realmente sabemos o que está acontecendo. E isso é porque a Bíblia nos diz. Poderíamos dizer com o profeta Isaías: a verdade tropeçou em praça pública. Ou na versão autorizada, caiu na rua. Com Jeremias, a falsidade e não a verdade se fortaleceu na terra. Então, a suposição predominante e opressora de hoje em dia é que não existe realmente assim tal coisa como verdade, ou qualquer sentido real de certo e errado. Pelo menos no sentido de que podemos atestá-lo o tempo todo, em todos os lugares e para todos. Ou seja, como um absoluto.
E todos nós crescemos com pessoas nos dizendo que o único absoluto é que não existem absolutos. E esse relativismo deve ser entendido biblicamente. Não é algo que acabou de surgir do nada. E por trás do relativismo e tudo o que é representado nele é que o que Paulo nos diz em 2 Coríntios 10, onde ele escreve: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E o relativismo e o pós-modernismo representado nas filosofias e experiências de nossos dias deve ser compreendido dessa maneira. Este é um argumento, esta é uma opinião elevada, e isso é levantado contra o conhecimento de Deus. Se você quiser, uma questão cósmica. Está lidando com uma escuridão presente, com as forças espirituais do mal que existem nos lugares celestiais. E por trás dessas forças espirituais, o diabo, de quem Jesus disse, ele não permanece na verdade, porque não há verdade nele. Ele foi um assassino, ele diz, desde o princípio, e um mentiroso, e ele é o pai de todos os que propõem mentiras. Agora, quando você pensa a respeito disso, podemos pensar sobre isso de várias maneiras. Seria tedioso fazer muitas, mas vamos pensar em termos, diante de tudo, sobre a questão da realidade. Realidade. O fato de que teríamos que discutir a realidade como se não existisse realidade é uma indicação da confusão que está presente. Debaixo do sol pós-moderno, escreve o nosso amigo David Wells, todos têm direito à sua própria versão da realidade. E assim, como resultado dessa perspectiva, eu tenho a minha realidade e você tem a sua realidade. Meus PJs estão tocando seus PJs, diz meu menino ou irmão. Minha realidade pode ser impressionante sobre a sua realidade e a sua sobre a minha. E a sua realidade pode realmente ser real, no sentido subjetivo, que é real para você. Mas é claro que a minha realidade, que é real para mim, pode contradizer a sua realidade. Porque é realmente real para mim. Não está tudo começando a tornar um sentido perfeito para nós? Não nos pegamos dizendo, ora, essa é uma noção maravilhosa. Não, isso contribui para uma existência completamente perturbadora e confusa. E mais uma vez, não é preciso sair procurando por essas coisas. Se você pegar o que é atualmente uma enorme indústria multibilionária no reino da realidade virtual, avatares, moedas inventadas e toda uma noção de quase realidade. Na imprensa, nas últimas 2 semanas aqui, houve artigos a respeito de quantas pessoas abraçaram um avatar, uma invenção de si mesmos, por intermédio dos quais se comunicam neste mundo quase real. E quando eles se inventam, o artigo apontava, se eles são uma pessoa pequena como eu, então o avatar deles é uma pessoa grande e alta. Se você é um pequeno personagem engraçado, então o personagem de aparência magnífica. Essas pessoas estão vivendo neste mundo estranho. E vamos falar com eles sobre a realidade. Bem, eles dizem, não há nenhuma realidade, fale com o meu avatar. Agora, de novo, isso não vem de lugar nenhum. Eu estou feliz que aquele jovem tinha 16 anos. Eu tinha 16 anos. Poxa, que tempo atrás foi isso? 1968, mas bem naquela época, na verdade, quando eu tinha 14 anos, Paul Simon, um escritor famoso de letras no mundo contemporâneo, estava refletindo a respeito da própria realidade. Vocês se lembram? Pelos corredores do sono, além das sombras escuras e profundas. Minha mente dança e pula em confusão. Eu não sei o que é real. Não posso tocar o que sinto e me escondo atrás do escudo da minha ilusão. Então vou continuar a fingir que a minha vida nunca vai acabar e que as flores nunca irão se dobrar com a chuva. Veja, não é tão simples como nós somos muitas vezes levados a acreditar quando nos sentamos na Starbucks com pessoas que vivem neste mundo irreal e mundo real.
Cristãos, a ciência é um mundo irreal, assim como me ocorre a ideia de que a dor é uma ilusão. Você acredita nisso? Você sabe, o Doggerel era uma vez um cientista cristão de Deus que disse que essa dor não é real. Mas se você se sentar em um alfinete e a ponta te fincar, você não vai gostar do que você vai imaginar que vai sentir. Ele se expressa no reino da moralidade. Mais uma vez, dessa perspectiva, a ética se torna simplesmente uma questão de gosto pessoal. Cada pessoa é capaz de mapear o seu próprio curso. Um pouco como pedir uma pizza. Como uma variedade de opções e coberturas potenciais. Coisas que você pode deixar de lado se não quiser. Então eu vou fabricar o meu pequeno mundo moral, o meu pequeno mundo imoral. E ninguém estará lá para me dizer que está tudo certo ou errado. A única coisa que não deve acontecer é que nunca devo estar sofrendo por ninguém. Pelo menos não da minha realidade, pelo menos. E o mesmo é verdade em termos de história. Alguns de vocês são estudantes de história. Deve ser uma coisa muito útil para ser um estudante de história neste ponto em universidades seculares. Ontem mesmo no Art Review, no Wall Street, foi publicado um artigo intitulado De Quem é a História, Afinal? E tratava do fato de que, em termos de muitos dos filmes históricos que estão agora diante de nós, há uma quantidade enorme de adulterações acontecendo com a história real. Mas, dizem as pessoas que sabem sobre essas coisas, nós estamos tentando limitar os filmes a uma verdade, palavra interessante, a uma verdade a qual não podemos fixar a história, porque a história é sempre apenas a opinião de alguém. O diretor da Selma, afastando preocupações sobre a precisão desse filme em particular, diz: todo mundo enxerga a história com suas próprias lentes. E isso deve ser válido. Então, na história do estilo pós-moderno, a exatidão é substituída pela defesa. Isso é o que eu quero que seja. Agora, este é provavelmente um bom momento para fazer uma pausa e dar a vocês uma pequena anedota histórica apenas para que eu possa ver vocês assim. Vocês estão um pouco cabisbaixos com este mundo em que nós vivemos. Eu posso sentir isso voltando para mim, mesmo assim, no alto de 6 pés acima da contradição aqui agora. Eu ia amarrar isso a alguém, mas achei melhor não. Eu não quero fazer inimigos entre meus colegas, então farei isso. Farei genericamente. Mas são os turistas americanos que visitam Runnymede, no Tâmisa. E eles estão sendo instruídos em todos os detalhes da assinatura da Carta Magna. E um inglês muito enrugado está passando por seus passos descrevendo que documento significativo este tem sido e levou à escrita de homens grandes partes da Constituição dos Estados Unidos e assim por diante. E em um momento de grande declaração, ele diz: então, senhoras e senhores, vocês veem, em 1215 ocorreu a assinatura. E um homem se voltou para sua esposa e disse: olha, querida, perdemos isso por 15 minutos. É desnecessário para mim continuar nesta linha. A questão é como nós devemos responder ao desafio. Como nós vamos fazer isso? Como estamos, se você quiser, vivendo de forma cristã em uma cultura pós-cristã? Como nós devemos falar sobre aquele que é o caminho, a verdade e a vida, em uma cultura que diz, mas a verdade não pode ser definida nesses objetivos e substanciais termos. Bem, deixa eu sugerir a vocês aqui que nós poderíamos adotar uma das 3 abordagens possíveis. Na verdade, 2. Eu não defendo. Acho que elas devem ser evitadas e acho que nós devemos adotar.
A primeira, que é possível, podemos referir como admoestação. Admoestação. Este é um tipo de abordagem, não é incomum. Você vê ao longo da história, está vivo e bem na América contemporânea, e isso é apenas para amaldiçoar a escuridão. Eu estou usando a palavra admoestação em termos de repreensão ou reprovação ou ainda reprimenda. Em outras palavras, para responder ao meio cultural em que nos encontramos vivendo um espírito de condenação. Eu encontrei isso quando eu vim para a América pela primeira vez em 1972. Não vou dizer onde ficava a igreja, mas eu fui a uma igreja, meu cabelo era bastante comprido e não se encaixava naquela estrutura e também não se encaixava na estrutura da minha mãe, mas essa é uma outra questão. E depois de abordar e chegar à igreja, um homem lá disse: olha aí, pessoal, olhe para isso. Mesmo alguém que se parece com o que pode ser um cristão. E eu me senti imediatamente atraído por aquele homem. Ele se tornou querido para mim. Eu senti aquela koinonia profunda que vem apenas assim em momentos desse tipo. Mas foi esse mesmo homem que me apresentou uma frase que eu nunca tinha ouvido falar. E ele disse que aparentemente a América estava caminhando para o inferno em uma cesta de mão. Na verdade, ele disse, está caminhando para o inferno em uma cesta de mão. E o que era mais preocupante, porém, era que ele realmente parecia muito satisfeito com isso. Não quero dizer isso de forma jocosa. Você entende? Quando Paulo se dirige a Tito em um ambiente que é incrivelmente desafiador em Creta, ele leva tempo para se certificar de que Tito entende que aqueles que vão viver para Jesus nesse tipo de ambiente precisam ter certeza que para que eles não caiam em conflito com uma abordagem como esta. Então ele disse a Tito, lembra-lhes, naturalmente falando do seu povo, que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Eu não sei sobre vocês, mas isso cai com um grande impacto no meu coração e na minha mente. Quando eu procuro navegar nas águas, tanto como um membro individual da sociedade, quanto como alguém que, junto com os meus colegas, é responsável pelas almas e o bem-estar daqueles que estão debaixo do meu cuidado, você percebe o quão rapidamente a sua igreja, a minha igreja, pode se tornar simplesmente um lugar furioso, onde, em vez de um espírito de missão, há apenas um senso prevalente de admoestação. Há uma razão, você entende? Há uma lacuna de credibilidade entre muitas de nossas congregações e nossos jovens contemporâneos. Porque embora possam ser todas essas coisas em relação a uma quase realidade, uma imoralidade e assim por diante, a única coisa que eles não gostam de ser é maldosos. E na medida em que pensam que esses cristãos são apenas maus, então isso funciona contra nós. Alguns de vocês têm aspirações, eu acho, de substituir Statler e Waldorf. Você se lembra daqueles garotos velhos dos Muppets? Buccaneers. Eles nunca estavam em ação, eles apenas sentavam lá o tempo todo, pigarreando e resmungando, gemendo e reclamando. Oh, é uma coisa terrível quando você tem um Statler e um Waldorf em sua congregação. Homem ou mulher. Há precedente bíblico para isso, para esse tipo de abordagem. Os filhos do trovão estavam certos nessa linha, não eram eles? Vindo de volta da aventura evangelística em Samaria, onde a resposta não foi exatamente o que você chamaria de fantástica. Eles disseram a Jesus: Senhor, quer que digamos que caia fogo do céu para consumir eles?
o tipo de chamada do altar reverso. Aí Jesus disse, não, isso seria um não. A segunda alternativa pobre é a acomodação. Em 1952, James S. Stewart teve a oportunidade de dar palestras na Yale Divinity School. E naquela ocasião, ele advertiu os alunos do que ele chamou de vindo ao longo do horizonte de um evangelho teologicamente vago e inofensivo. Que ele disse que não é um evangelho. E, historicamente, o protestantismo liberal adotou essa abordagem, fazendo o seu apelo para aqueles que são da elite na cultura, pelo menos intelectualmente, não desejando ser considerados homens ignorantes e iletrados, e eles desistiram de grandes ondas da teologia ortodoxa para se acomodar à cultura. Portanto, se houver partes difíceis, simplesmente nos livraremos delas. O século XX começou realmente com o Scopes Monkey. Temos um problema com a criação, vamos nos livrar da criação. Agora você simplesmente quer que Jesus como um exemplo, mas você não gosta dessa noção da expiação substitutiva, e então podemos nos livrar disso também. E eu sei que você iria gostar de pensar na ressurreição, não como uma realidade física que afeta tudo, mas apenas como algum tipo de noção espiritual. Estamos aqui para lhe dizer hoje, nós diríamos que é exatamente assim que devemos ver. E essa abordagem continua em certos bairros, e tragicamente, não apenas agora nas culturas e bairros que nós consideramos como liberais, mas na verdade em áreas que agora estariam assim, dentro de uma estrutura mais ampla do evangelicalismo. Então, se o nosso público está ofendido pela nossa teologia, então nós podemos simplesmente mudar para a psicologia. Se eles não gostam da noção de que eles são culpados, perdidos e pecadores responsáveis perante Deus, então nós podemos mudar isso um pouquinho. Afinal, precisamos de uma multidão. Se as afirmações de verdade proposicionais não forem bem-vindas, então vamos simplesmente contar histórias. Se a clareza da Bíblia sobre a natureza do casamento e da sexualidade humana é muito clara, então nós podemos apenas suavizar o golpe. Podemos confundir as linhas. Mas não ousamos fazer isso. Eu sei que estamos muito gratos por todos os americanos que vêm para a Europa, especialmente para a Escócia, e gastam dinheiro. Isso significa muito para nós. Falo em nome da nação. E você sempre volta dizendo, o que aconteceu com todas aquelas igrejas ali? Eu esperava muito delas, elas estão vazias ou algo assim. E eu sempre digo a mesma coisa, espera aí, preste atenção antes de descobrir. Pode não ser muito bom, mas acho que é razoavelmente preciso. Vocês viram a notícia no dia 3 de janeiro? Europe's Emperor Church vai à venda. Vocês leram um pouquinho disso? Eu não sei se eu devo rir ou explodir em lágrimas. Em Bristol, Inglaterra, a antiga igreja de St. Paul se torna a mídia de circo. Escola de treinamento de circo. Os operadores dizem que os tetos altos são perfeitos para equipamentos aéreos como trapézios. Oh, providência! Em Edimburgo, na Escócia, uma igreja luterana se torna um bar com o tema Frankenstein, com tubos de ensaio borbulhantes lasers e um bar em tamanho real com o monstro Frankenstein descendo do teto à meia-noite. Jason McDonald, o supervisor no pub, disse que não ouviu nenhuma reclamação sobre isso. Ele disse por uma razão simples. Existem centenas e centenas de igrejas antigas e ninguém vai a elas. Bem, você ouviu antes sobre Éfeso. Podemos ir para onde mais? Na verdade, podemos ir para toda a Europa Ocidental. Não, essa questão de verdade e realidade e história é absolutamente crucial.
E é por isso que quando o abordamos dessa maneira, o fazemos propositalmente. D.D. Warren, um historiador que estudou extensivamente na cultura humana, estudou 86 sociedades diferentes, abrangendo 5.000 anos. E ele encontrou uma correlação direta e inesperada entre continência sexual e a capacidade de uma sociedade de crescer e permanecer saudável. Em registros humanos, disse ele, lá não é um exemplo de uma sociedade retendo a sua energia depois que uma nova geração completa herdou uma tradição que não existe na continência pré-nupcial e pós-nupcial. Toynbee disse, das 22 civilizações que surgiram na história, 19 delas entraram em colapso, quando eles alcançaram o estado moral em que os Estados Unidos se encontram esta noite. Então, quais somos nós? O que nós devemos fazer? Dizemos não à admoestação, dizemos não à acomodação e dizemos sim à proclamação? A proclamação? As armas da nossa guerra são fortalezas para derrubar fortalezas. E aquelas noções que se colocam contra o conhecimento de Deus. Deus nos confiou não apenas a armadura que nos protege quando vamos para a batalha, mas Ele também nos forneceu a arma da nossa guerra. E você não estaria aqui esta noite, imagino, se não fosse pelo fato de que você também acredita nisso. Agora, eu escolhi ler Atos capítulo 17 e não estou planejando agora, a esta altura da noite, começar uma exposição disso. Mas eu quero dizer o suficiente a respeito disso para, espero, molhar novamente o seu apetite e enviá-lo de volta para fazer a sua lição de casa novamente. Paulo está lá, como nos dizem, esperando em Atenas. Lucas nos conta o que viu. Ele nos diz o que ele sentiu. Então ele nos conta o que fez ou disse em um ambiente sofisticado, em um lugar magnífico. Ele estava ciente do fato de que estava completamente cheio de ídolos. Agora pense a respeito disso, pois Saulo de Tarso cresceu na estrutura do judaísmo, acordando para um novo dia e indo para a cama à noite com o Shema nos ouvidos, ouve, ó Israel, ó Senhor Deus, o Senhor é um, e você deve amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, alma e mente. E essas coisas devem estar nos seus corações e vocês devem ensiná-los aos seus filhos quando vocês caminharem ao longo da estrada e quando vocês se deitarem, quando vocês se levantarem. E neste encontro incrível e dramático com Deus encarnado em Jesus, que vira sua vida de cabeça para baixo e do avesso, Ele agora está cheio da natureza e da noção do que significa que este Deus é um, que existe e apenas este Deus. E ele então, quando escreve aos Coríntios, torna isso perfeitamente claro. Ele diz, nós sabemos que um ídolo não é nada em todo o mundo e não há nenhum Deus, mas um. Então, para ele se levantar e olhar para tudo isso, isso o comoveu. E a linguagem é a de um movimento que estaria no âmago do seu ser. E o que mexeu mais do que qualquer outra coisa foi o que Carson chama de divino de Deus. Que Deus estava sendo roubado da sua glória. Que na loucura e na confusão que foi representada como relacionada com a realidade do homem e as interações morais dos homens e das mulheres e todo o desenrolado drama da história, ele fica lá e olha para isso. Mas o que mais o move é a preocupação com a glória de Deus. Posso apenas dizer tangencialmente que não será bom para nós nos preocuparmos com essas questões na nossa cultura por um motivo menor do que a glória de Deus e o louvor do seu nome. É insuficiente dizer,
Estou preocupado com isso por causa do que significará para os meus netos. Estou preocupado com isso por causa do que significa para a nossa nação, sendo desestabilizada e politicamente comprometida e abusada internacionalmente. Você pode se preocupar sobre isso até você morrer, mas essa não é a motivação para a proclamação das boas novas do Evangelho, não para consertar as nossas nações. Deus prometeu ao seu Filho as nações como a sua herança. Ele está montando uma empresa que ninguém pode contar, de todas as tribos e nações, línguas e povos debaixo do sol, e Ele cumprirá o que estabeleceu. Ele ordenou homens e mulheres para a salvação e ordenou os meios pelos quais eles chegarão à salvação por intermédio da proclamação da palavra da verdade. Mesmo em um ambiente que diz, achamos que você está errado e que você está louco. P.T. Forsyth, em um dia anterior, disse, a principal fonte da missão não é a piedade, mas a fé. Não tanto piedade pelos pecadores que perecem, mas fé e zelo pelos direitos da Igreja de Cristo. Então, ao ser convidado a se dirigir aos pensadores, ele vai de uma maneira muito interessante, não é? Eu tive o privilégio nos últimos 12 meses de estar com alguém que eu nunca tinha conhecido, um professor de Dallas, Darryl Block. Tenho certeza que muitos de vocês o conhecerão também pessoalmente ou por seus escritos, mas ele deu uma direção naquele dia específico e eu encontrei de uma forma muito, muito desafiadora e muito útil. E ele apontou que Paulo, ao se dirigir aos cristãos da igreja constituída em Roma, que Paulo deixou absolutamente claro a queda universal do homem e as implicações disso. Vocês viraram as costas para Deus, vocês trocaram a glória de Deus e há ramificações disso. E ele faz isso de forma muito, muito clara e de forma absolutamente inequívoca. E agora ele está, por assim dizer, confrontando essa mesma cultura, esse tipo de cultura. E sem comprometer a verdade de forma alguma em todas as coisas. Ele se identifica com eles, ele constrói pontes para eles, ele os envolve. E ele não cessa a oportunidade no aerópago, começando. A ira de Deus foi revelada do céu contra palhaços como vocês. Pessoas que ficam por aqui falando bobagens e tolices de manhã, de tarde e de noite, com as cabeças cheias de bobagens e parecendo ursinhos brincando, algo assim. Algo muito cativante e envolvente, você sabe, né? Não, ele não faz isso em tudo. Mas se o fizesse, ficaria mole. Na verdade, a Bolsa Liberal tenta afirmar que Paulo nunca disse realmente o discurso no aerópago, que isso foi inventado mais tarde. Que teve que ser inventado porque ele disse que Paulo nunca teria feito isso, enfim. Bem, essa é apenas a realidade deles. Não, ele diz, eu fico feliz com essa oportunidade, ele diz, eu convido você a pensar. Então ele simplesmente segue a linha com eles. Ele diz que vocês precisam saber que Deus é o Criador e sustentador de tudo e de todos. É interessante, por onde você começa a conversar com a nossa cultura que tem muita pouca ideia do cristianismo, que está interessado em todos os tipos de noções e conceitos religiosamente e filosoficamente. Ele diz, vamos começar do início, é um bom lugar para começar. Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas e de tudo. Você precisa saber, diz ele, que ele está no comando de toda a história, encarregado da geografia. Ele é transcendente. Ele não mora em um templo. Vocês não podem conseguir encontrar ele dessa maneira. E vocês nunca devem pensar nele como uma invenção da imaginação de vocês, como um princípio cósmico, como a própria criação de vocês. Vocês não devem pensar nele em termos de objetos que são feitos por como exemplo, ouro e prata. Vocês também devem saber, diz ele, que ele busca um relacionamento com as suas criaturas. Que ele não é apenas transcendente, mas é iminente. Ele não está longe de cada um de nós. Ele é misericordioso, ele é justo, ele ordena o arrependimento. E ele vai julgar o mundo. E ele está dando prova disso ao ressuscitar Jesus dos mortos.
Agora, sem usar isso, simplesmente como um modelo que nós usamos, acho que é um dos lugares mais úteis que encontramos em Atos para usarmos como uma espécie de fundação básica, nos ajudando a engajar o mundo em que nós vivemos hoje em dia. A ideia de um julgamento final é desagradável ao homem moderno. Ele simplesmente o rejeita. Não faz parte da sua realidade. Paulo reconhece o que ele está enfrentando, mas ele deixa muito, muito claro que eles foram criados por Deus, que eles são responsáveis perante Deus e que eles vão ter que enfrentar a Deus. Você entende? Se nós vamos assumir o desafio do dia, precisamos enfrentar o desafio do dia. E precisamos estar preparados para dizer o que a Bíblia diz. Não significa que somos rudes, bombásticos, encrenqueiros, que fazemos inimigos o tempo todo. Ainda somos capazes de amar e nos conectar com a sociedade que vive em rebelião, porque nós também vivemos em rebelião. Esse é o ponto que Paulo, de novo, ele encoraja Tito em Tito 3. Afinal, diz ele, lembre eles também, que seria uma confusão completa se não fosse pela graça de Deus. Então, precisamos deixar claro que, embora a verdade tenha tropeçado em praça pública e os deuses substitutos são oferecidos nos nossos dias são inúteis, no envolvimento, engajamento com a nossa cultura, não é difícil chegarmos a um acordo sobre uma coisa. O nosso mundo está quebrado. Está quebrado. Pegue a seção mundial do New York Times hoje e apenas percorra as regiões do mundo. A tentativa do homem de trazer a reconciliação, confrontando a cada passo com as impossibilidades virtuais de tudo. Maridos e esposas, pais e filhos. Por que é isso? Bem, a resposta é porque nós estamos alienados de Deus, do Deus que nos criou. E que a alienação está na raiz de todas essas circunstâncias. Então podemos chegar a um acordo sobre esse quebrantamento. E nós temos a oportunidade de dizer, olha, você sabe que, você conhece a história da Bíblia? Essa incrível história de como Deus está reconstruindo o seu mundo quebrado. E você sabe que Deus fez isso e Deus disse aquilo e assim por diante. E muitos dos nossos amigos nunca se envolveram com esse tipo de coisa. Eles determinaram que se houver uma maneira para refazer o mundo, provavelmente terá algo a ver com eles. E particularmente, se vem de um contexto inteligente, se vem de um ambiente em que eles são influentes no mundo. Por exemplo, em 1946, o presidente de Dartmouth, John Sloan Dickey, disse à turma de formandos, não há nada de errado com o mundo, que seres humanos melhores não podem consertar. Em 2010, o presidente Kim Jong-un disse aos formandos da classe de Dartmouth, ensaiando essa declaração de 1946, vocês são os melhores seres humanos que todos nós estávamos esperando. É sério isso? Você já viu algumas dessas pessoas? Você percebe até que ponto as filosofias e estruturas religiosas, se é cabala e a mistura de judaísmo e assim por diante, ou teorias da nova era, ou Oprah Winfrey de uma geração inteira, se deve a tanto que vem do Oriente. Eu recentemente fui à Índia e eu estava rabiscando e fazendo anotações enquanto circulava. Eu estava no templo de um hindu e eu fazia anotação de uma das inscrições na parede. Isso é o que disse. O eu é amigo de si mesmo. E o eu também é inimigo de si mesmo. Ninguém, além de si mesmo,
pode salvar a si mesmo. Tenha um bom dia. Em que as pessoas acreditam, se elas acreditam em alguma coisa? Elas acreditam que existe um Deus e se Ele é bom, então Ele recompensará pessoas boas e se eles simplesmente tentarem dar o melhor. Eles também tendem a acreditar que se estiverem preparados para admitir um problema, que o problema estará fora deles. E eles obterão a resposta olhando para dentro deles. Então todas as outras espiritualidades também dizem que vem de baixo, todas as divindades consagradas dentro da estrutura da ordem natural. Então, se você quiser encontrar Deus, olhe para dentro de si mesmo. Se você quiser encontrar uma resposta, olhe para dentro de si mesmo. O Evangelho diz, não, a reversão real disso. Não é? O problema está dentro. E a resposta está fora. A resposta, de fato, ela está fora de um muro da cidade, onde o querido Senhor foi crucificado, que morreu para salvar todos nós. E isso foi escrito por uma senhora irlandesa para meninos e meninas, para que pudessem compreender a maravilha da ação de Deus na cruz. Deixa eu apenas terminar com duas observações aparentemente não relacionadas. Uma em relação ao tom da nossa abordagem para aqueles que se opõem claramente ao que nós acreditamos e dizemos. Ninguém foi um defensor mais articulado do novo ateísmo do que Christopher Hitchens. Não Dawkins, Christopher. E ele disse coisas muito duras. Mas se você ouvir ele, havia algo sobre este homem que gritava durante a noite. Por exemplo, no seu livro sobre mortalidade, ele diz: todos me disseram que eu enfrentaria a minha mortalidade no dia em que o meu pai morresse. Ele disse, curiosamente, isso não aconteceu. Eu descobri que fui confrontado com isso no dia que o meu filho nasceu. E então, ele cita o Racine, acho que só tenho que verificar. Rossetti é a forma correta de dizer. Ouça, aqui está a sensibilidade desse cara. Aqui está a citação do poema. O que o homem se curvou sobre o sono do seu filho, para meditar, como aquele rosto olhará para o seu quando estiver frio. Ou pensou como a sua própria mãe beijou os seus olhos, de como foi o beijo dela quando o seu pai a cortejou. Ele disse isso nas brasas, morrendo. A coisa mais importante para ele, o que mais importava para ele, era se lembrar das amizades. A citação, de novo. Para mim, se lembrar da amizade é relembrar aquelas conversas que pareciam um pecado ser rompido. Os que fizeram o sacrifício do dia seguinte é algo trivial. Foi assim que Calímaco escolheu para se lembrar do seu amado Heráclito, como adapto para o inglês por William Corey. E novamente ele cita os poetas. Eu, Heráclito, eles me disseram que você estava morto. Eles me trouxeram notícias amargas para ouvir e lágrimas amargas para derramar. Eu chorei quando me lembrei de quantas vezes você e eu cansamos o sol de falar e o mandei para o céu. Eu queria dizer a ele, você sabia que Jesus é um amigo como nenhum outro amigo no mundo? Que ele é um amigo que te ama, que morreu por ti, que te chama, que te abraça, que te explica, que te salva. Não.
E o último pensamento, bravura. Isso não é hora para cristãos fracos. Não é hora para cristãos murrinhando e gemendo. Este é o momento daquele homem que emerge no Progresso do Peregrino de Bânia, a partir do versículo que nós começamos com Jeremias, onde Jeremias diz que não há valente pela verdade, nenhum lugar há valente pela verdade. Você se lembra quando leram o Progresso do Peregrino? Quem nós encontramos? Quem fez o encontro do grande coração? Ele conhece o Senhor valente pela verdade. Que bom sujeito! Eu sou um, diz ele, cujo nome é valente pela verdade. Eu sou um peregrino e estou indo para a cidade celestial. Ele entra numa batalha real com 3 personagens, curiosamente chamados de ignorante, imprudente e pragmático. E ele dá a eles uma boa atuação. Grande coração diz a ele, é uma bela espada que você tem aí. É uma lâmina de Jerusalém. E então, disse Valente, deixe um homem ter uma dessas lâminas, com uma mão para empunhar e habilidade para usá-la. Suas bordas nunca ficarão cegas. Vai cortar carne, ossos, alma, espírito e tudo mais. É hora dos soldados de Cristo se levantarem. No final do século XIX para o século XX, eles perguntaram a William Booth, do Exército da Salvação, reconhecidamente não um membro sólido da comunidade reformada, mas um cristão, crente. Eles disseram a ele, Booth, quais você acha que são os principais perigos da igreja entrando no século XX? E aqui está a resposta dele. Em responder a sua questão, eu considero que os principais perigos que enfrentarão no próximo século serão a religião sem o Espírito Santo, o cristianismo sem Cristo, o perdão sem o arrependimento, a salvação sem a regeneração, a política sem Deus e o céu sem o inferno. Bem, oramos juntos. Senhor, olhe por nós na sua misericórdia, nós oramos. Faça com que as palavras das nossas bocas, dos nossos lábios, da nossa meditação, dos nossos corações, possam ser aceitáveis aos seus olhos, possam ser cheias de graça, cheias de Jesus. Nos ajude, Senhor, na batalha dos nossos dias, para de alguma maneira ou outra acertarmos, para que possamos viver de tal maneira que as pessoas têm a oportunidade de dizer, me conte a respeito da razão, da esperança que você tem. E em seguida, conceda que possamos ter a coragem de dizer o que a palavra diz, para que possamos ver muitos se entregando ao arrependimento e à fé ao Senhor Jesus Cristo, em cujo nome oramos. Amém.